dar uma diquinha para vocês. Quando vocês forem desvirar, deixa aquela abinha, né? Que é aquela margem de tecido, coloca já para dentro e já alinha, vinca ele, porque depois ele vai ficar marcadinho, vai ficar fácil para você costurar e também para passar colinha, porque eu gosto de passar colinha, vocês sabem, né? Então, eu já desvirei, agora eu vou encher. O bracinho também eu não enchi muito, tá bom, meninas? Ele tá fofinho, mas a gente tem que encher até na parte de cima para fazer essa costurinha. Na parte da ovelhinha média e da grande, eu também enchi, ó, mas tá fofinho, mas eu enchi até essa parte aqui de cima, não deixei ele molinho, assim vazio, tá bom? Deixei ele com um pouquinho de enchimento para que quando fosse fazer a costura, aí não ficasse feio, tá bom? Para o bracinho, fica todo preenchidinho, ó, bonitinho, tá vendo? Tá bom? Então vocês enchem até aqui em cima, que aí quando for fazer a costura ele não vai ficar vazio. Mas não precisa encher muito, olha, tá todo fofinho, tá bom? Então vamos encher o bracinho, depois eu vou encher a cabeça e aí nós vamos costurar a cabeça no corpinho. E aí a ovelhinha, meninas, é somente isso, ela é rapidinha de fazer. Eu vou aqui encher. Eu vou encher umzinho para mostrar para vocês. Depois eu vou encher os outros, tá bom? Para o vídeo não ficar muito comprido. O importante é vocês deixarem essa parte aqui bem cheinha. Ó, tá? E depois vocês podem passar o ferro também. Nessa parte que fica assim, ó, pega o ferro e passa. Quem está acompanhando as outras aulas que eu tenho postado aqui no YouTube, quando eu finalizo a parte do roxinho, não é esse aqui, né? Que esse aqui é diferente. Mas quando eu faço o roxinho, a parte de baixo eu sempre passo ferro, depois dele cheio. Às vezes eu passo o transfer, né? Quando é roxinho, que a gente já coloca o roxinho pronto, né? Que passa com ferro. Aí eu vou lá na parte de baixo e passo ferro para ficar tudo certinho, né? Aqui. Então vocês podem fazer isso também com o bracinho. Então essa parte aqui de cima vamos deixar mais cheinho para ficar bem bonitinho quando passar a costura. Eu vou passar a costura com fio encerado na grande. Na pequenininha também dá para passar uma vez só fio encerado. E a gente faz um arremate ali no bracinho. Ou duas vezes, se vocês preferirem, tá? Mas eu vou dar aqui uma dica para vocês não terem que passar duas vezes aqui o fio encerado na pequena, porque aí não fica muito bruto. Ó, esse aqui tá fofinho, mas tá bem cheinho. Olha. Agora passa o ferro aqui, ele vai ficar todo arredondadinho. Vamos jogar essa fibra um pouquinho mais lá para baixo. Deixa eu tirar só essa aqui que eu não tô gostando desse bololô que ficou aqui na ponta. Esse aqui eu vou jogar lá para dentro.
Quando vocês notarem que formou uma bolinha, retira, tá bom? Agora eu vou encher as outras e já volto. Ah, eu vou encher umazinha dessa pequenininha com vocês, que é um tico. Bem pouquinho mesmo. Aí vamos colocando um pouquinho a fibra, para não formar aquele grumo, né? Que aí quando vocês quiserem espalhar a fibra, ela vai ficar no canto só. Da mesma forma nós vamos fazer com a cabeça. Vou botar só um tiquinho aqui no meio. Essa partezinha aqui que tá quebrando. Pronto. Aí essa partezinha que eu falei pra vocês, ela já tá lá pra dentro. Então, é só agora eu empurrar, né, aqui, ou fazer a costurinha invisível, ou vocês podem, né, passar a colinha como eu vou fazer, tá bom? Então, eu já volto. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Eu já volto. Vou acabar de encher esses aqui. E já volto com vocês. Pronto. Enchi tanto da pequenininha quanto da média. E agora eu vou passar colinha aqui nessa abertura. Então, como eu falei com vocês, quando vocês forem desvirar, já deixa a sabinha e vinca ela, porque ela vai facilitar na hora desse acabamento aqui. Ela já vai ficar certinho, ó. Tá? Então, vocês já deixam ela já bem definida. E eu vou colocar essa fibra um pouquinho lá para dentro, para que a gente possa trabalhar. E também deixa um alfinete perto, ou o clipsezinho, esse clipsezinho aqui, tá bom? Vamos deixar bem pertinho aqui os alfinetes. E agora eu vou colocar um pouquinho de cola na minha mesa. Essa é a cola para artesanato, tá, meninas? Então, quando vocês forem comprar, na frente vem dizendo que ela também é para tecido. É importante vocês observarem esse detalhe, tá bom? Então, agora eu vou colocar essa fibra para dentro aqui, empurrar ela e deixar essa parte minha aqui livre, ó. E vou colocar a colinha. Então, a colinha eu venho no meio e vou arrastando ela, ó. Para não pegar aqui fora. Que ela marca, né? Se pegar pro lado de fora, ela vai marcar. A minha ali até marcou um pouquinho. Eu estava conversando com meu marido e na hora de eu colocar a colinha, ela pegou um pouquinho do lado no tecido. Então, vocês coloquem lá dentro. Pode vir alfinetar, ó. Ou vem com um clipsezinho, tá? Aí eu vou deixar ela um tempinho aqui paradinha e já vou movimentar ela. Ó, vem com a colinha no meio, tá vendo? E aí sim, agora que eu vou movimentar ela, ó, na parte de dentro do tecido. Ó, faço isso. Fecho, ela seca rapidinho. Pode colocar um clipsezinho desse ou alfinete, tá bom? Aí eu tenho que, antes de esperar ela secar, uma diquinha para vocês. Eu vou movimentar ela aqui, ó. Venho e vou movimentar, abrindo essa costura. Também do bracinho eu não fiz isso, eu vou fazer ainda porque ela ficou marcadinho. Então, tá vendo aqui que ela ficou um pouquinho aberta? Eu venho completo. Um pouquinho de cola.
Preciso. Deixa agora secar. Vou movimentar esse aqui agora. Vou abrir. Olha como fica, meninas. Eu gosto demais. Aproveitar que eu tô com cola aqui. Só esse detalhezinho aqui que ficou. E aí eu vou deixar ele quietinho aqui e já vou movimentar ele de novo o tecido, tá? Mesma coisa com a pequenininha. Se você não gostar, a Simone não gosta de trabalhar com cola. Faz a costurinha invisível. Ó, vem no meio, joga a colinha pra lá e pra cá. Ó, aqui não pegou, tá vendo? Agora eu venho com o alfinete e faço aqui tipo um alinhavo com o próprio alfinete, né? Eu vou e volto para prender bem, apertar bem, tá? Tem que ir lá arrastar no tecido, na lateral do tecido, tá bom? Para ele fixar. Ó, e aí eu venho de ladinho, pressiono. Agora eu vou alfinetar. Vou montar isso aqui. Ótimo. Esse já tá bem sequinho. Aí se ficar alguma fibra, né, pra fora, aí vocês cortam, tá bom? Às vezes fica um pedacinho de fibra, né? Pronto. Bracinho secando. Agora nós vamos encher a cabeça enquanto o bracinho seca. Então pronto, olha. Eu já tirei aqui o meu clips. Vocês não deixam muito tempo não, tá? Já faz logo quando vocês forem colar. Né? Não deixa ele aqui um tempão, porque aí ele vai ficar duro. Então vocês têm que estar sempre movimentando, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Tá bom? Agora eu já acertei aqui a minha costura, vou deixar secando e nós vamos encher as cabeças, tá bom? Então a cabeça, meninas, é da mesma forma que a gente enche as cabeças de boneca. Não vamos colocar também um monte de fibra de uma vez só. Vamos modelando. Vamos começar pela pequenininha, né? Vamos modelando ela, porque o rostinho das ovelhinhas, elas são pro lado, né? Então elas são gordinhas aqui, ó, nas laterais, tá vendo? E aqui em cima também. Tanto que esse rostinho aqui, se vocês tiverem transfer, né, que passa com ferro, não aconselho vocês colocarem. A não ser que vocês coloquem um olhinho de cada vez, né? Porque não dá para colocar o rostinho todo. Com a cabeça cheia, vocês vão colocar de um lado e do outro lado, porque olha como ela fica, tá vendo, ó? Ela fica com essa partezinha aqui, ó, sobrando. Então, essa ovelhinha, por isso que eu pintei. Também é tão fácil a pintura, meninas. Eu fiz isso aqui só com uma bolinha, com pinta-bolinha. E das maiores eu fiz na caneta. Depois eu cismei em pintar mesmo com tinta. Mas vocês podem fazer toda ela na caneta, tá? Caneta micron, tá bom? Então, vamos encher aqui e deixar essa partezinha aqui, ó, da lateral bem cheinha aqui em cima também. Gasta bem pouquinha fibra, vamos colocando aos poucos. E modelando, né? A cabeça é isso, né, meninas? A gente tem que modelar. Vou jogando pros cantos e colocar lá em cima, ó, tá?
Então, vocês vão entender que essa parte aqui que a gente fez, né, com a pelúcia, né, com a pelucinha Sherpa, ele fica mais gordinho, ajuda da forma no rostinho, mas ele fica curtinho aqui, ó. Então, por isso que eu fiz a partezinha ali separada para deixar esse rostinho mais mimosinho. Vocês podem fazer também um fuxiquinho, botar em cima se vocês preferirem, tá? Dessa cabeça aqui vocês vão fazer N formas, assim, finalizar ela de várias formas, porque, ó, vou colocar aqui na frente também. Porque ela fica aqui, ela fica crua e a gente finaliza como, né? Vocês vão finalizar do jeito que vocês gostarem. Olha que fofura, meninas. Essa cabecinha. Vamos colocar aqui atrás também, né? Pra ficar com a cabecinha bem bonitinha, ó, tá? Então, essa parte aqui de baixo, vocês vão observar que ela não fica muito larga, né? Ó, vou colocar só um pouquinho aqui na frente, para ela ficar bem lisinha, bem esticadinho esse rosto. E também vou jogar um pouquinho aqui mais para a lateral, ficar bem bochechudinha. Aí toma cuidado para não deixar muito grande essa cabeça, tá, meninas? Porque ela é mimosinha, ó. Então, tá aqui, ó. Deixa eu só botar um pouquinho aqui embaixo também. Ó, virou um grum, ó, tá vendo? Ó, tem que tirar e colocar menos. Porque quando ele sai assim, é porque ele ficou um só, a gente tem que tirar e colocar novamente. Agora o formato a gente vai modelando com a mão. Que a minha já tá bem cheinha, sabe? Joga um pouquinho para lá, para cá, e a fuça. Nós temos que deixar essa partezinha aqui da frente bem bonitinha. Pronto, agora eu vou ver aqui no corpinho, ó. Essa partezinha aqui, eu vou fazer um alinhavo, vocês vão acompanhar, mas esse alinhavo, ele não pode ser muito apertadinho, eu não posso franzir essa parte da frente, tá? É só para fechar um pouquinho aqui. Ou se vocês não quiserem, pode costurar sem um alinhavo mesmo, tá bom? Vamos reservar essa, já tá prontinha. Vamos encher essa aqui agora. Mesma coisa. Essa aqui tá bem fechadinha embaixo, não vou precisar nem fazer alinhavo. Vou colocar direto no corpinho. Às vezes é até bom a gente fazer um alinhavo só para fechar a fibra, né? Travar a fibra aqui. Essa aqui eu gosto de empurrar lá. Então entra a ovelhinha menor, a média e a G diferencia muito a cabeça, tá bom? Quis fazer com dois formatos aí, quem quiser, vou mostrar já já para vocês. Quiser uma cabeça maior,
vai fazer, porque ela ficou maiorzinho o corpo também, né? Agora as perninhas quase, elas são idênticas. Eu cheguei a fazer mais fininha da média, mas não gostei. E aí eu deixei ela mais gordinha mesmo. Ó, vem com meus dois dedinhos e a gente reveste essa parte aí da frente da cabeça, ó. Tá? Principalmente aqui. Na fuça, né? Vou colocar aqui nas laterais, que são as bochechas, modelando ela. Deixa eu ver essa parte aqui de trás, lá de cima. Que aqui em cima ela não tem muito, ela não é muito alta, né? Mas aqui atrás também a gente tem que colocar a fibra. Deixar a cabeça bem redondinha. Ó, tá? Quase cheia, tá vendo? É bem rapidinho, meninas. Uma delícia de fazer essa ovelhinha. Muito rápida de fazer. Aqui já tá praticamente pronto. Agora eu vou dar uma olhadinha nas duas bochechas para ver se elas estão bem certinhas. E aí vocês vão acertando, tá? Colocam a fibra onde vocês acharem, ó, vai com o dedo lá na frente. Evitem de usar muito enchedor, porque a Sherpa vocês sabem que fura, né? Então por isso que eu tô enchendo ela toda assim, tá, meninas? Com o dedo, que às vezes é fininho, né? Um enchedor pode furar. E aqui é onde o pelo ele fica preso com a costura, vocês não vêm com a agulhinha, não. Façam com a mão mesmo, tá? Porque ele desfia muito essa pelúcia. Então aqui é isso. Já está praticamente pronta essa cabeça. Agora eu vou só afundar ela aqui no meio. E vou colocar no corpo. Ó, ficou bem pequenininha, mas ela aumenta, tá vendo? Agora eu vou pegar o meu corpo e vou ver a posição. Tá? Então vou mostrar para vocês a diferença da cabeça grande da média. Ó, tá vendo? Ela tem uma certa diferença. Ela é bem maiorzinha, o corpo também, né? Ó. Essa Sherpa aqui é a Off-White e esse é o branquinho. Nossa, esse branquinho tá tão lindo. Aqui é soltinho, tá? Nós vamos costurar agora. E essa é a média, né? Então, tá? É isso mesmo, ó, meninas. Nós vamos costurar agora, tá bom? Vou chegar mais um pouquinho pra lá. Antes da gente posicionar a cabeça, porque aqui, depois, quando a gente estiver costurando, eu vou colocar mais fibra aqui, ó. Até essa parte de trás, a gente pode colocar mais um pouquinho. Aqui no meio também. Mas o importante, na hora da costura, ela vai ficar mais firmezinha. Vamos fazer um alinhavo na parte de baixo das duas cabeças, tá? Mas vocês acompanhem, porque eu não vou repuxar esse alinhavo. Agora nós vamos fazer um alinhavo aqui na parte de baixo. Vou começar aqui por trás. E a gente vai só fechar um pouquinho, deixando franzido toda na parte de trás aqui da pelúcia. Parte da frente,
A gente não pode deixar essa parte aqui da frente franzida, tá bom? Então, faça aqui um alinhavo bem pequenininho. Somente para deixar essa fibra presa, né? E vocês também não vão arrematar, vocês vão só arrematar depois no corpo. Eu vou fazer isso aqui, a gente vai costurar ali o corpo e eu já posiciono no corpinho para vocês verem. Então essa parte da frente a gente não pode franzir, a gente tem que deixar esse franzido, ó, trazer para trás, tá? Ó, quando posicionar aqui no corpinho, ele vai esticar todo. E também, na hora que eu estiver costurando, eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui nessa parte aqui, ó, de dentro. Preencher essa parte aqui para ela não ficar franzida assim. Tá? Então aqui, não posso fechar muito, né? Para que a gente possa costurar ali. Então aqui tá bom. Não pode apertar muito, tá, meninas? Deixa essa abertura para encaixar aqui no corpinho. E vai, deixa o corpinho do lado como eu tô fazendo e vai medindo. Agora eu vou reservar e a gente já vai fazer uma costurinha aqui embaixo. Pronto, agora eu vou fazer uma costura entre as duas perninhas. Colocar aquela margem que a gente deixou de tecido para dentro. Aqui tem a costurinha de um lado e tem do outro, né? Então eu vou colocar ela tipo uma bainhazinha, né? E aí nós vamos fazer aqui uma costurinha entre as perninhas. Pode deixar bem frouxinho, tá? Fiz aqui, deixei uma laçada, ó. E agora eu vou fazer como se fosse uma costurinha invisível. Vai ser um pedacinho só essa parte entre as perninhas aqui. Vou lá e cá. Preciso fazer dessa forma para essa linha não vir aparecer. Venho aqui. E vou lá. Aí vocês podem fazer indo e vindo, tá? Ó, a minha outra ali também eu apertei bastante, então ficou muito juntinho aqui a perna. Não precisa apertar muito, não. Agora, para essa costurinha ficar bem firme, eu vou dar uma puxadinha. Eu vou voltar. Puxando aqui no tecidinho. Então, é só isso, meninas, ó. Porque aqui já tá fechadinho do lado de cá. E aquela parte que eu deixei da abertura, então ela dá certinho entre as duas perninhas, tá? Então, já arrematei aqui, vou sair. Então, vai ficar assim, ele fica bem justinho, bonitinho, né? Ó, tá todo presinho. Agora, nós vamos prender a cabeça. Vamos costurar o outro corpinho também, né? Aproveitar, já vamos costurar as duas, ó. Aqui eu passei uma costurinha reta, não fiz bainha, vocês podem fazer, se vocês preferirem, tá? Só para travar, né, a pelúcia. E agora eu também vou fazer uma costurinha entre as duas perninhas.
Deixa eu acertar aqui, colocar minhas pontinhas para fora. Acertem aí, tá? Tá vendo, ó, como fica, ó, aqui e aqui. Então, se vocês preferirem fazer uma costurinha, ou pode até colocar aqui um pouquinho dessa cola, né, na parte de dentro. Nem pensei nisso, ó. Mas é bem pouquinho, meninas, para fazer só a bainha. Só um tiquinho. Fazer uma vira aqui, ó, que ela vai fixar, ó, tá? Aqui também, que o meu eu deixei um pedacinho bem grande aqui. Aí vai ficar tipo uma bainhazinha, ó. Tá? Bem pouquinho. Pronto, aí já fica virinho, ó. Facilita a nossa vida, ó. Tá? E agora a gente vai fazer também a costurinha entre as perninhas. Vamos lá. Nem tirei a marcação da caneta, mas depois eu venho com o secador, não vai aparecer, né? Apesar que o Sherpa ele é bem transparente. Essa linha é boa para embolar. Ô bichinha danada para embolar. Então vocês não excedam muito aqui não, senão fica enrugadinho, igual a minha, ele ficou um pouquinho enrugadinho. Precisa bifurcar muito essas perninhas não, tá? Deixa elas soltinhas. De tanto que eu costurei a minha outra ali. Aqui pouquinha costura, hein, meninas? Vou voltar, tá? Vou voltar. Vai ficar bem escuro. A gente vai voltar para ficar bem escondidinha essa costura, tá? Então, entre as perninhas, porque ela tá bem costurada, não tem problema de ficar solto. Se vocês quiserem, cheio de linha. Se vocês quiserem aqui, né, passar uma colinha também, eu aconselho deixar soltinho assim, ó. Né, mas podem passar uma costurinha, tá? Então, essa parte tá bem costurada. Caso vocês queiram esconder, aí pode passar um pouquinho de cola aqui no corpinho e prender, tá bom? A minha já tá aqui com a virinha, ó, nem vai aparecer, ó, tá? Mas dá pra gente colar aqui, ó, no corpinho, se vocês preferirem. Eu deixei a minha soltinha, porque aqui tá tudo preso, não tem fibra solta, tem costura, então pode deixar assim, tá bom? Então é isso, meninas. Vamos deixar essa costurinha aqui na lateral, ajeitar ela. Antes de costurar a cabeça, ó, ajeita toda ela, tá vendo? Agora nós vamos também fazer um alinhavo na cabeça. Um alinhavo bem curtinho. Que ela já tá bem bifurcada, essa parte aqui. É mais para prender a fibra, né? Deixar essa fibra aqui
bem presa, tá? Aqui dentro e ela não vazar. E vocês também podem colocar um pouquinho de cola quente, se for, no caso, né, vocês forem vender para recém-nascido. Então, depois que vocês fizerem o alinhavo, vocês podem colocar um pouquinho de cola aqui, cola quente, tá bom? E posicionar a cabeça, vai ajudar até na hora da costura. Mas vocês vão acompanhar que sobre costura ela é bem fácil. Não é difícil, ela é rapidinho, vocês vão costurar. O negócio é com a cola quente só para posicionar e fixar mais essa cabeça para criança. Ou vocês façam umas 3 voltas, tá bom? Ó, aqui eu vou bifurcar um pouquinho ela. Tá? Não posso bifurcar muito. Agora eu vou arrematar. Daqui mesmo eu já vou jogar minha agulhinha para trás, para o meio aqui, e a gente já pode costurar. Então, essa parte aqui eu também vou colocar um pouquinho de fibra. E aí vamos posicionar a cabeça. Olha como ela fica bem esticadinha, tá vendo, meninas? Ó. E aí aqui a gente posiciona, pode alfinetar. Alfineta por dentro do tecido, né? Aqui no meio da cabeça. E agora a gente vai lá para trás. Então, agora que eu falei para vocês, se vocês preferirem, pode colocar um pouquinho de cola quente aqui, porque aí vocês vão apertar, ficar segurando um pouquinho e vai facilitar para costurar e também vai fixar melhor para criança, tá bom? Que aí essa cabeça não vai vir a cair, né? Não acontecer nada, porque para criança a gente tem que sempre deixá-la bem fixada. Então agora seria o momento de colocar a cola quente, mas vocês só vão colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó, em volta. Não pode passar muito para não vazar essa cola. E também vocês vão pressionar, tá? Já passa a agulhinha aqui para dentro, né? Antes de colocar a cola. E aí vão apertar aqui a linha. Vai segurar até essa cola secar, tá bom? Vocês pressionam bem. E aí depois vocês continuam fazendo a costura. Isso aqui é uma costurinha fácil, fácil. Aí nós vamos fazer também a costurinha invisível. Pressionando. A primeira volta que eu vou fazer aqui, umas 2 a 3 voltinhas. Então vocês vão fazendo aqui a costurinha, indo e vindo. Né? Ó, costura, tem que bater a costura da lateral. E podem fazer com a linha 10, tá bom? Por isso que lá na máquina eu coloquei a fibra, né? A manta, um pedacinho da manta aqui dentro, ela tá bem durinho e fica a cabeça bem firme. E essa hora que dá costura, vocês não podem pegar só a pelúcia, vocês têm que pegar o tecido pele também, tá bom? Porque senão ela vai cair essa cabeça, né? Porque a pelúcia, né, meninas? Então aqui a gente vai modelando ela e colocando mais fibra aqui, ó, para não ficar murchinho. Essa parte aqui tem que colocar para essa parte que fica bem cheinha, ó. Por isso que a minha cabeça fica bem cheinha, não fica com aqueles franzido aqui embaixo. É bem pouquinho, tá? É só para vocês vão colocando até vocês sentirem que tá bem cheinho, ó. Aí segura e vamos fazer a costurinha.
meio. Pega no tecido lá embaixo. E a linha, como eu falei com vocês, tem que ser uma linha forte, tá bom? Eu vou arrematar aqui. Vou puxar um pouquinho essa lateral minha aqui, ó. Ó. Na segunda voltinha ele vai assentar. Vou arrematar aqui, porque a minha linha já acabou. Então, já arrematei aqui a minha linha. E agora, ó, tá vendo? Um pouquinho franzida aqui. Vou descer com ela. Vir aqui. Passar na minha argolinha, que é minha linha dupla. E vamos fazer novamente mais uma volta. Podem fazer até duas, tá? Se eu tivesse colocado a cola quente, aqui 2 voltas seria o suficiente, mas eu tenho que fazer 3 voltas porque eu não coloquei cola quente. Então vocês colocam um pouquinho de cola quente aí na parte de cima para ficar bem firme essa cabeça, hein, meninas? Agora a gente vai apertar um pouquinho e avançar um pouquinho essa costura para descer essa cabeça, ó. Vou avançar um pouquinho aqui em cima, tá? Não muito. Vamos agora fazer pontinhos bem pequenos. Pegando sempre no corpinho, tá?
procurem não deixar nenhum franzidinho, nenhuma preguinha aqui na frente, tá bom? A minha aqui ficou umazinha aqui, ó. Aí eu vou voltar a minha costura para tirar ela. Agora esticou, puxei aqui. Deixa eu ver se tem que puxar um lado aqui da cabeça, que eu acho que agora acertou, né? Agora ela tá mais retinha, né? Ó, agora sim, tá bem certinho. Quando tiver um lado alto, outro baixo, é só vocês puxarem mais um pouquinho, entrar, subir um pouquinho a costura, tá bom? E acertar. Costura invisível é assim, né? A gente consegue deixar bem bonitinho o acabamento, fazendo 2, 3 voltinhas, tá? Pronto, agora eu vou arrematar aqui novamente. Meninas, eu amo fazer costura à mão. Na gravação é desconfortante porque eu faço longe essa costura, né? Porque para vocês poderem ver. Então eu faço aqui bem distante. Então eu gosto de fazer a costura, claro, né? Costura a gente tem que fazer bem pertinho da gente. Mas eu amo fazer, né, costura à mão. Gosto demais. Esse momento é um momento, né, que a gente realmente, né, fica no silêncio, né? A gente vai costurando, coloca uma musiquinha também, pode ser suave. Então é um momento seu, gostoso. Toda a parte de costura, né, meninas? Essa aqui é um momento, eu acho esse momento maravilhoso, né? Que a gente está fazendo a costurinha na mão, bordadinho. Gosto demais. Então aqui eu vou arrematar. Antes que ela comece a embolar, que ela já começou a embolar aqui. Então, meninas, é isso, ó. Agora a gente ajeita ela. E a pelúcia tem esse benefício da gente costurar e ele não aparece, né? Fica bem fofinho. Então vocês vão trabalhar o corpinho, não vai aparecer nada de costura, tá bom? E aqui, né, a gente tira com a unha mesmo, tá? Essa partezinha aqui. Bota pra fora, né? A pelucinha, porque a costura prende, né? Então é só mesmo bem de levinho, tá bom? Vão mexendo aí até soltar. Então agora nós vamos prender os bracinhos, ou vocês podem colocar também essa parte aqui de cima do cocoroco, tá? A gente pode prender essa partezinha aqui, ou coloca os bracinhos. Vamos colocar esse aqui, porque o bracinho não vai atrapalhar a gente, né? Então essa parte aqui, vocês podem fazer também uma costurinha à mão. E aqui eu fiz um alinhavo, que é a própria orelhinha. Se vocês não quiserem fazer assim,
tem um moldezinho, né? Aí é onde vocês podem fazer essa parte de cima, né, mais curtinha, tá? Aqui. E coloca a orelhinha, igual que eu coloquei delazinha aqui, ó, da pequenininha. Eu fiz essa parte de cima menor e embuti a orelhinha, tá bom? Então aqui nós vamos fazer as duas orelhinhas. Eu gostei tanto assim, meninas. Olha, que fofura que ficou. Então aqui nós vamos fazer um alinhavo com 2 dedinhos. Vamos ver quantos centímetros vai dar isso aqui. Quatro centímetros, tá bom? Então vamos fazer aqui. Eu vou colar essa parte de trás também. Já vou colar as duas. Depois eu coloco a cabeça da pequenininha. É a mesma coisa. Vou acertar aqui. Bem gostosinho para colar. Ficou mais rapidinho, meninas. Olha que maravilha. Agora a gente vai fazer aqui a parte da orelhinha. Então aqui eu vou fazer um alinhavo de um lado e do outro, tá? Então a gente pode começar aqui na parte de trás, também com a linha dupla, né? E aí eu vou fazer aqui um alinhavozinho. E a gente vai arrematar. Fazer da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Importante a gente colocar na cabeça e ver se não vai ficar muito curtinho, né? Mas ó, olha que lindinho que fica. Tá ótimo pra mim. Se vocês quiserem fazer maior, tá bom? Vocês podem fazer. Então vamos começar aqui por trás. Mesmo tamanho.
Vamos arrematar. Pronto, agora nós vamos colocar a partezinha de cima, que é esse tufinho que eu falo, vamos deixar ela soltinha, essa lateral, e para não ficar essa testa toda, então eu fiz essa partezinha de cima, né? Ficou tão bonitinho, meninas. Olha o acabamento que dá. Então, vocês vão alfinetar, tá? Nas duas laterais. Deixa bem certinho, tá? Essa parte da frente eu não costurei. E depois eu vou levantar e passar um pouquinho de colinha. Então, nós vamos costurar a parte de trás, tá? Essa parte aqui, ó. Então, vamos fazer também uma costurinha invisível. Confere se as duas partes estão na mesma alturinha, as duas orelhinhas. Então, meninas, vocês têm que alinhar essa parte aqui de trás, né, e fazer a costurinha toda a volta, tá? Então, primeiro começa arrematando a orelhinha. Então, vou começar arrematando ela aqui embaixo. E vamos fixar, deixar ela um pouquinho presa, uma parte dela presa aqui. Só a pontinha, tá bom? Pra ficar um acabamento bonitinho. E aí vocês vão virando a cabeça para frente e acompanhando se não tá torto. Ó, essa partezinha aqui depois a gente vai puxar, tá vendo? Ela tá certinha e aqui não deixa tão esticadinho não. Depois a gente levanta esse pelinho. Então vamos prender aqui. E agora a gente faz a costurinha toda a volta. Então, aqui é uma costurinha invisível, né? Pego na parte de cima e na parte de baixo. Só vou fazer em volta toda a cabeça. Ele pega, às vezes, no pelinho. Ó. E eu vou pegar na parte aqui de cima, ó. Nessa partezinha aqui, perto da costura. A gente vai costurar toda a volta, deixando ele mais certinho aqui possível. Deixa eu alfinetar também, para ele não trabalhar. Só não vou colocar a colinha agora, que se caso a costura sair torta, tem como a gente desfazer, né? Não vamos colar, não. Vamos deixar para colar a frente depois, tá? E essa parte aqui da frente eu quero que ela fique assim, ó, bem cheinha, não chapada. Então, vamos lá. Também é uma costurinha bem rápida, pode ir e vir, tá? Pega embaixo na cabeça e em cima. Pode fazer os pontos maiores e voltar, como eu vou fazer, ou faz os pontinhos bem pequenininhos, tá bom?
Chegando aqui, agora a gente vai ver a alturinha. Deixa eu tirar esse alfinete. Deu certinho, ó. Vou prender também essa orelhinha. Aqui por baixo dela. Tá vendo como ela puxa, né? Depois eu venho com a tesourinha e vou cortar. Às vezes a agulha pega. Novamente, vamos ver a altura. Aqui por baixo e vou arrematar ela aqui por baixo. Agora eu vou sair aqui na cabeça. Essa parte aqui a gente traz ela pra frente, ó. Essa pelúciazinha que fica escondida, pra ela ficar bem bonitinha, ó, meninas, que fofura. Aí quando for botar o lacinho, ó, que coisinha mais fofa. E aqui também a gente vai colocar a colinha por lá. Ah lá, ficou bem batidinho, ó. Tá vendo? Ó, imperceptível pra mim. Aqui eu venho colocando a colinha, ó, agora, tá? Então, se vocês fizerem uma costura, uma alinhável somente para prender, né? Sem nenhuma dor de cabeça, ó. Agora eu venho com a cola e vou colocar aqui, ó. Vai prender. E aqui também eu coloco um pouquinho aqui na frente. Vai colocando os poucos, tá, meninas? Eu já sei exatamente aonde é, mas vocês vão colocando aos poucos. E aqui, ó, tem que tomar cuidado para não pegar a parte da frente, ó, levantar ele todo. Então, vão colocando lá atrás e vão puxando devagar, tá bom? Para não colocar a cola de uma vez só. Que aí aqui atrás também vai prender a cola, vai baixar, tá vendo? Ó, ó lá. Ninguém disse que tem duas partes, ó. Então, começa colocando cola aqui, traz o tecido e vem trazendo a colinha. Bom? E aqui eu gosto de deixar assim altinho. E essa cola, né, de tecido, como todas as outras, a gente precisa, né, apertar ela, para ela fixar. Então, vamos apertando, que ela vai ficar mais chapadinha, né, ó. Olha que lindo, meninas. Ai, eu amei. E a gente vai colocar o lacinho, né? Eu vou ver o tecido. Eu acho que eu vou fazer o mesmo vestidinho, o mesmo modelinho. Não tenho nenhum lacinho aqui. Depois, então, que eu fizer o vestidinho, eu vou ter o lacinho. Ainda não tenho o lacinho, tá? Pra colocar aí. Eu acho que eu usei todos. Eu usei todos os lacinhos. Então, eu vou costurar e eu coloco aqui depois pra vocês. Então, agora nós vamos colocar o braço. O braço, eu vou utilizar uma agulhinha comprida, minha tá toda tortinha, e o fio encerado. O fio encerado, a gente vai deixar aqui indo e vindo, ó, o tamanho. Mas eu sempre deixo a mais, tá? Ele pode dar até 3 voltinhas, se for da preferência de vocês.
O fio encerado, ele é maravilhoso, né, meninas? Porque ele fixa mesmo. Então, aqui, vou descer um pouquinho essa pelúcia. Tá? Que eu poderia ter deixado um pouquinho maiorzinho, né, essa parte de baixo. E nós vamos agora posicionar os bracinhos. Tá? Vou jogar minha fibra de silicone para cá, para ele ficar todo redondinho. Vou começar por aqui. Vamos posicionar ele aqui, ó, tá? Não vamos colocar o bracinho lá em cima, não. Vamos colocar ele um pouquinho aqui abaixo para ficar um pescocinho. Então, nós vamos posicionar aqui a agulha com 1,5 centímetro. Vamos colocar aqui 1,5 centímetro, vazar essa linha primeiro. Comecei pela parte de trás, vou sair também na parte de trás aqui. Que eu vou ver aqui. Venho, pego aqui no meu bracinho, vou voltar. Pode ser até menorzinho, tá? Agora eu venho aqui na parte da frente. É tudo branco, né, meninas? Então, pra gente enxergar, e vamos deixar a costurinha aqui no meio, né? Vamos voltar e sair aqui na frente. Ah, ele pegou aqui. Ó. Agora eu venho aqui também. Vamos ver aqui. Parte de cima. Agora eu saí na parte da frente, eu vou posicionar aqui do bracinho na parte da frente. Vocês podem marcar os dois com a agulhinha, tá? Ó, colocar um, esqueci de fazer isso para vocês, meninas, ó. Um do ladinho do outro, para marcar. E vem com a agulhinha, ó, fura os dois de uma vez só, tá bom? Ó, aí facilita lá, fica o furinho. Pode marcar até com a canetinha. Vem com a canetinha, aonde saiu o ponto, e marca. Aqui, aqui. Deixa eu ver se as duas partes estão certinhas. Aqui, aqui. Vamos fazer da mesma forma com o bracinho maior. Então, agora, vou entrar aqui na parte da frente e vou sair. E voltar. Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho desse fio.
Cuidado pro fio encerado não pegar na pelúcia, tá bom? Que ele agarra um pouquinho. Deixa eu ver se os dois estão na mesma altura. Agora eu saí aqui atrás de novo. Vou passar no bracinho. Fazer 2 vezes, tá? Pra não ficar muita costura aqui no bracinho. E vou arrematar. Aí vocês podem fazer só no corpinho, indo e vindo. Agora eu vou lá pro outro lado. Deixa eu ver se tá na mesma altura. Ó, tá na mesma alturinha. Agora a gente vai voltar. E pegar aqui na frente novamente. Voltar. E eu vou arrematar. Essa parte aqui, meninas, vocês podem arrematar com 2 voltas e depois ir e vir somente no corpinho, tá? Vamos arrematar aqui. Que esse Sherpa, ele pega um pouquinho o fio encerado, ele agarra um pouquinho, né? No pelo. Então, vamos finalizar. A gente precisa só deixar esse bracinho bem apertadinho, né? Ó, isso aqui é pelinho, não é o fio, tá? Então, meu fio já tá todo esticadinho. E agora, eu vou arrematar. Ó, tá bem preso, tá bom? E esse fio aqui que eu falei com vocês, eu vou dar mais um nozinho. Vou fazer aqui uma voltinha. Ah, não vou fazer essa volta não, porque vai pegar o pelinho. Vou arrematar aqui atrás mesmo. E agora eu vou voltar com esse fio e vou arrematar lá do outro lado também. Vou jogar agora ele lá pro outro lado. Ó, os 2 fios. E vamos dar um nozinho aqui debaixo do bracinho, tá? Ó. Bom que não aparece fio, não aparece nada, porque a pelúcia, ela tapa o fio. Pronto, agora vamos puxar esse fio aqui também. Jogar lá pro outro lado. E vamos dar um nozinho lá do outro lado, assim vai ficar bem firme esse bracinho. Vamos sair com ele perto daquele outro fio, tá? Pra gente poder dar um nozinho, ó. Sair perto do fiozinho aqui. Aí ele agarra mesmo, tá, meninas?
Por causa da pelúcia Sherpa, né? Pronto. Agora eu vou jogar lá para o corpo. Então é isso, meninas. Ficou bem presinho, bem bonitinho. Essa partezinha aqui de baixo, como ela ficou menor do que a primeira, ó, minha primeirinha aqui ficou a mesma coisa, meninas, ó. Ficou a mesma coisa. A gente pode passar um pouquinho de colinha, né? Pra não aparecer. Vamos fazer pra ver como que vai ficar? Acho que eu vou passar pra mostrar pra vocês. Vou colocar um pouquinho aqui no tecido pele, tá? Só um pouquinho pra ela ficar... não ficar levantando, ó. Esse lado também, bem pouquinho. Pronto, agora ela não vai levantar, tava me incomodando. Ó. Pode fazer também na parte de trás. Aí na parte de trás ficou bem fechadinho. Faz só na parte da frente. Pronto. Ótimo, amei. Vou fazer com esse também. No tecido, tá bom? Lá em cima, ó. Vem, encosta no tecido, vem, encosta. Maravilha. Pronto. E atrás ficou fechadinho. Se vocês quiserem passar a cola também, pode passar, tá? E aí depois eu vou fazer o lacinho. Agora eu vou costurar a cabeça da pequenininha, que é da mesma forma. Oh, que lindo! O que vocês acharam? Claro, né, meninas? Sempre tem alguma diferença, né? Ah, aqui vamos ajeitar esse tufozinho. E ainda não tem um lacinho, vocês vão ver com o lacinho. Parece que esse aqui ficou faltando encher mais um pouquinho aqui. Mas tá tão levinho, né? Essa ovelhinha tá tão levinha. Esse é com o off-white e o branquinho, tá bom? Vamos reservar. Muito bonitinho, adorei esse sapatinho, né, meninas? Ele ficou mais bonitinho, ó. A frente dele não ficou tão pequenininho. E vamos agora costurar a cabeça da pequenininha. Que eu já deixei a minha linha aqui atrás. Vamos escolher o lado que tiver mais bonitinho pra frente. Deixar esse aqui pra frente, tá? Formiguinha, sai daí, formiguinha. Vamos escolher aqui um ladinho, eu escolhi esse. E agora eu vou posicionar a minha cabeça e nós vamos costurar. Deixa eu encher mais um pouquinho essa cabeça, tô achando que ela tá tão murchinha. Tá um pouquinho aqui.
vamos ver. Ó, mesma coisa, tá? Então, vamos apertar elazinha, colocar essa costura no centro. Pode também colocar um pouquinho de cola quente aqui em cima, pressionar e depois vocês costurarem, tá bom? Pode fazer até aquele esquemazinho que eu fiz, que eu faço com a boneca de malha, né? Vocês podem fazer o primeiro alinhavo nela toda, chegando aqui atrás, vocês vão deixar o alinhavo mais soltinho, vem com a pontinha da pistola. Essa pistola, meninas, a ponta, o bico sempre costuma sujar, né? Por causa da cola, vai ficando ali, vai ficando a pontinha suja. Pelo menos acontece isso comigo, porque a minha pistola, ela esquenta muito, então a ponta dela tem que estar sempre limpando. Então não esqueça de, quando vocês colocarem aqui, limpar a ponta da pistola de vocês, tá bom? Ou vocês façam antes mesmo, coloca um pouquinho aqui, pressione e depois vocês costuram. Mas vocês podem fazer o primeiro alinhavo, chegando aqui atrás, tem várias aulas aí no canal, eu mostrando, costurando a cabeça da boneca, tá bom? Aqui no finalzinho eu deixo meu alinhavo bem soltinho, vem com a pontinha da pistola, coloco a cola, né? E depois eu só puxo, tá? Porque aí a cola já vai ficar com o alinhavo ali, o alinhavo vai prender a cola. Agora, esse caso aqui, eu não aconselho, eu acho, fazer isso não, por causa desse sherpazinho, essa pelúcia. Melhor colocar aqui em cima mesmo. Vem, coloca um pouquinho, pressiona. Poderia até colocar a cola aqui para vocês verem. Mas, isso é uma coisinha simples, todo mundo sabe fazer, né, meninas? Só colocar um pouquinho de cola na parte de cima. Não tem segredo nenhum. Como eu vou fazer 3 voltinhas mesmo de costura, ó, vamos apertar, tá bom? E pegar não só na pelúcia, mas também no tecido pele. Pega na cabeça, pega no corpinho, na pelúcia e vamos costurando. Fazer todo em volta. Aí, essa primeira volta, eu sempre faço o ponto maior um pouquinho, né? Que aí eu venho na segunda, venho fazendo um pontinho menor. Que é só mesmo para fixar a cabeça. E aí eu vou vendo a posição que eu quero, né? Porque aí eu vou apertando, ó, já venho aqui com a minha agulhinha na posição certa. E deixando também as minhas costuras das laterais, ó, costura com costura. Para que ela não fique torta essa cabeça, né? E essa cabeça aqui é rapidinho, rapidinho, vapt-vupt. Agora, essa costura aqui, eu tenho que trazer ela mais pra cá, que ela tá um pouco tortinha. Então, eu começo aqui, pego aqui na cabeça e dou uma puxadinha. Na segunda volta, eu vou fazer novamente isso. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho lá em cima e vou fazer minha segunda voltinha. Então, essa parte aqui da frente, meninas, vocês não puxem muito a linha para não franzir, tá? Então, eu já fiz aqui a segunda voltinha e eu vou finalizar. Podem fazer 3 voltinhas, tá? Como eu falei, né? Até vocês sentirem que essa parte aqui da frente, ela não tá tão enrugada. Então,
Aqui, quanto mais vocês costurarem, né? E deixar ela mais certinha aqui, ó. Olha, a minha ficou um pouquinho enrugada aqui, tá vendo? Então, eu vou vir do lado de cá e vou dar uma puxadinha. Vou dar uma baixadinha nela aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou só passar mais uma vez aqui por trás. E aqui atrás tá tranquilo. Lá na frente, eu achei que eu puxei muito, dei uma puxadinha, então eu vou ter que desmanchar. Na hora que eu puxei, ela deu uma franzida. Então, vocês não puxem muito, não. Tá? Tava tão bonitinho, eu dei uma puxadinha, puxei a linha e deu uma franzidinha aqui na frente. Vamos fazendo ponto por ponto e puxando devagar, porque às vezes a gente deixa para puxar lá na frente e aí acontece isso, né? Então, agora eu vou subir um pouquinho aqui o meu ponto para descer essa cabeça aqui, deixar ela mais retinha, ó. Vou subir aqui o meu ponto, ó, tá? Ó, agora sim, ó, ela vai alinhar. E eu vou lá, pego no tecido. Agora eu não vou puxar mais, não. Agora sim, ó, ela esticou. E aí, faça um pontinho pequenininho, tá? Fazer, né, depois que vocês fizerem 2, 3 voltas, pegando o tecido pele, agora vocês vão fazer uma voltinha só na pelúcia aqui, ó. Porque aí ela vai cobrir toda essa parte que ainda ficou um pouquinho enrugadinho, né? Ela vai subir a pelúcia e vai cobrir, ó. Né? Então, vocês vão fazer costura bem pequenininha, tá, meninas? Pega só na pelúcia agora, porque a cabeça já tá presa, né? Minha intenção agora não é prender a cabeça, porque minha cabeça já está mais do que presa. Eu só para disfarçar aqui, às vezes fica, se ficar, né, de vocês, né? Como a minha enrugou um pouquinho do lado de cá, então eu agora fiz essa voltinha, né? Pegando só a pelúcia, tá? Ó, agora eu vou arrematar aqui. Senão vai ficar muito bruto, tá? Depois eu vou colocar a parte de cima também, depois eu vou colocar a parte de cima também, que é da mesma forma. Ou vocês façam maior, né, que o molde de vocês tá maiorzinho aí, ó, para fazer da mesma forma, tá? Ó. Ou vocês coloquem a orelhinha, tá bom? Faça essa partezinha aqui, só esse tufinho como eu fiz de cima, e embute a orelhinha. Então, eu vou colocar agora os bracinhos com vocês. Vou pegar aqui um pedacinho do fio encerado. Fazendo aqui 3 voltinhas, né? Tá bom? O bracinho eu vou posicionar um do ladinho do outro, né? Vou fazer a marcação, tá? Vocês podem fazer isso com grande também. Então, agora eu venho aqui, vou posicionar dos dois lados, vou passar minha linha, fazer da mesma forma que eu fiz com o médio. Então, vou sair aqui.
passar do lado de cá. Ui, voltar. Viu como ele pega no pelúcia? O fio encerrado. Vou voltar. Então, passei aqui, saí do outro lado. Agora eu vou vazar também na parte da frente. Mesma coisa, meninas. Vocês vão fazer isso com os 3 tamanhos, ó. Então, essa pequenininha, eu não vou passar 2 vezes, tá? Senão vai ficar, esse fio é grosso, vai ficar muito bruto, né? E o fio encerado, ele pega aqui a colinha, né? Pega na pelúcia, ele fica bem resistente, tá? Deixa eu passar mais uma para ver como vai ficar. Esse fio meu aqui é grossão, meninas. Ele é bom, tem uma cola boa. Até para passar na agulha ele gruda, sabe? Então agora eu vou passar do outro lado e vou arrematar lá. Passar no bracinho novamente. 2 vezes tá bom, tá? Sair aqui atrás. Agora esse fio aqui, eu vou dar uma puxadinha nele. E vou dar um nozinho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na bonequinha média. Vou passar esse fio pro outro lado. Apesar que um lado tá curtinho. Então esse aqui eu não consigo ir pro outro lado. Esse lado aqui tá bem curtinho. Vou vazar aqui no corpinho, tá? Ó, ele gruda, nem aparece nada, meninas. Fica ótimo. Sai lá embaixo. Então, essa partezinha eu vou fazer igual o médio, tá bom? Vamos fazer um alinhavo. Eu vou posicionar aqui em cima. E aí eu vou fazer aqui as 2 orelhinhas, ó. Tá? Pode ser aqui exatamente 2 dedinhos, tá bom, meninas? Esse aqui vai ficar mais em cima. Se ficar feio, eu desço. Quando vocês forem colocar a orelhinha, né, essa parte que eu mandei grande para vocês, vocês vão costurar menor, tá bom? E aí vão embutir a orelhinha aqui embaixo. Tá? No caso, vocês vão embutir, ó, ela debaixo desse tufinho. Eu achei que esse tufinho inteiro fica mais bonitinho, mas caso vocês queiram colocar assim, ó, então vocês vão costurar, embutir a orelhinha aqui e costurar. Mesma coisa, tá? Então esse aqui eu vou fazer diferente para ver como que vai ficar. Acho que vai ficar bonitinho. Eu gostei tanto dessa técnica que eu fiz. Na hora eu, ali na máquina, falei assim, vou fazer um tufinho maior para colocar e já embutindo, né? No caso, fazendo com a orelhinha inteira. E eu gostei muito do resultado. Espero que vocês gostem aí também. Aí vai depender, né? Se vocês forem fazer com 2 tecidinhos, vocês podem fazer das 2 formas, tá bom? Como a minha orelha
eu ainda vou fazer. Então, eu já quero finalizar essa pequenininha aqui. Vocês vão ver das duas formas como vai ficar. Ó, tá? Então, eu vou... Aqui eu já arrematei, costurei de um lado. Agora eu vou costurar do outro. Sempre esse arco para frente. Vou fazer a mesma coisa agora do lado de cá. Ó. Então, meninas, costurei. Tá vendo que o arco tem que ser para frente? Agora, olha que diferença. Olha como ela já dá todo um charme, olha. Olha que fofura. Vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar, dou uma esticadinha, né? Porque esse tecido, ele estica bem, tá? Então, vou dar uma esticadinha aqui. Alfinetar. E eu vou fazer a costurinha também, tá? Então, eu vou começar debaixo da orelhinha aqui, fazendo toda essa parte, igual que eu fiz com a média, costurar toda aqui a volta, né? E finalizar debaixo da orelhinha. E depois eu volto para colar com vocês, tá bom? Então, quando vocês forem fazer essa costura, observe se está exatamente aqui na mesma altura essas orelhinhas, tá bom? Essa parte aqui, ó, vou descer ela, depois vou puxar e costurar elas. Eu dou uma puxadinha, porque como ele estica, então eu vou dar mais uma puxadinha, ó, vai ficar na mesma alturinha. E essa parte de trás também, ó, tá bom? Vai ficar bem bonitinho. Vamos alfinetar, né? Então, eu vou costurar e volto com vocês, tá? Olha como que ficou bem chapadinho. Então, já volto já. E aqui ficou soltinho. Vou colocar um lacinho. Meninas, já costurei toda a volta. Olha como ela ficou linda, meninas. Aconselho que vocês façam com esse molde, né? O tamanho da orelhinha, porque já fica tudo junto, prático, rápido. E aí eu vou colocar um lacinho também, igual que eu fiz nas maiores, tá bom? Coloquei um lacinho aqui do lado, ó. Então eu vou fazer a roupinha e eu já faço lá na máquina um lacinho com vocês, tá bom? Então ela ficou muito bonitinha. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a pinturinha. Essa pintura eu fiz com pinta-bolinha. Apenas eu dei aqui um pontinho aqui, né? Fiz os cíliozinhos, também com a caneta eu fiz um Vzinho, a boquinha bem simples, tá? Vocês podem fazer também com o olhinho fechado. Eu só não vou fazer com o olhinho fechado, porque senão vai sair fora do curso, né? Então, vocês vão ficar em dúvida depois. Eu vou fazer uma outra peça com o olhinho fechado, tá bom? Eu tô para fazer outra ovelhinha pequenininha. Talvez eu faça ela bem pequenininha para colocar na mãozinha delas. E aí eu faço com o olhinho fechado.Essazinha aqui eu fiz apenas com pinta bolinha. Então, eu vim aqui, ó, só fiz uma bolinha de um lado, outra bolinha do outro, com esse número aqui, que é o número 5. Bem simples. Aqui eu fiz um Vzinho e a boquinha. Vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer na pequenininha e também eu vou fazer esse rostinho que vocês vão fazer tanto para média quanto para grande, tá? É o mesmo rostinho. Então, eu vou mostrar aqui primeiro a pequenininha e depois a gente faz nessazinha aqui.